Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é a minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje, como é tradicional às segundas, vamos falar de small caps. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar, e não esqueçam de colocar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos, preferencialmente aquelas de small caps. O que nós vamos fazer, tá, pessoal? A gente vai, nas próximas 3 segundas-feiras, trazer 3 ações small caps para ficar de olho em 2023, não necessariamente serão recomendações da Capitalizo. Hoje a empresa é uma recomendação, né? Até porque nem tudo que a gente fala aqui são recomendações da Capitalizo, né? E a gente vai fazer, então, esses vídeos aí falando cada semana sobre uma dessas empresas. E hoje a gente vai falar sobre uma empresa que é recomendação da Capitalizo, não é segredo para ninguém, tanto que a gente sempre pega 2 ou 3 empresas dentre as nossas recomendações para até usar de exemplo, né? E essa empresa que a gente já colocou como carinhosamente a melhor small cap da Bolsa, já é o 3º ano seguido que a gente considera essa companhia como a melhor small cap da Bolsa. E aqui a gente não vai falar, né, pessoal, se a ação vai subir ou cair, porque isso ninguém sabe. O nosso intuito é falar sobre a empresa, depois a gente vai até olhar o gráfico, mas é olhar sobre a empresa, falar sobre a empresa, a perspectiva, e claro, se ela continuar performando bem, a gente pode ter uma valorização das suas ações também. E essa empresa aqui é a Ferbasa. É uma empresa que une a questão de crescimento, é uma empresa que tem histórico, que é positivo, e é uma empresa que também hoje paga bons dividendos. A gente vai comentar sobre isso. Existe um mito que commodities não pagam bons dividendos, e isso não é verdade. Agora, a gente tem que ter um cuidado maior, tem que entender o ciclo dessa commodity, mas mesmo numa carteira de dividendos é interessante ter esses ativos que não vão ser um reloginho, como uma empresa de energia elétrica, por exemplo, mas são empresas que quando pagam bons dividendos e estão em bons momentos, elas acabam compensando o tempo que elas não pagaram aqueles dividendos, exatamente como é o caso aqui da Ferbasa. Então a Ferbasa é uma empresa que tem um histórico fantástico, ela foi fundada lá no início dos anos 60 e ela tem uma característica interessante que é a única produtora integrada de ferro-cromo e ferro-silício das Américas, tá? O principal produto dela é o ferro-cromo, né? Eles têm minério de ferro lá para 80 anos de produção e o ferro-cromo é utilizado na produção de aços especiais e aços inoxidáveis que todo mundo aí conhece, e esse produto ele tem uma dinâmica muito interessante. Então ferro-cromo, pessoal, não tem nada a ver com minério de ferro, é bem diferente a dinâmica e a gente entende que é uma das melhores dinâmicas que a gente tem para aproveitar nos próximos anos essa dinâmica aqui do ferro-cromo. Isso pode mudar, claro, mas hoje a gente não tem nenhum sinal em relação a isso. Uma das características da Ferbasa, né, pessoal, é que ela tem as unidades de produção dela localizadas lá na Bahia, é uma empresa pequena, né, a gente está falando de 3 bi de receita em 12 meses, grande fora da Bolsa, mas na Bolsa é uma empresa pequena, mas tem histórico, o que diminui esses riscos. Tá? Ela tem essa produção verticalizada, então desde a parte de ativos de mineração, ativos florestais, metalurgia, geração de energia, ela vem trabalhando de forma verticalizada. Não é fácil trabalhar de forma verticalizada, mas quando a gente consegue, qual é a principal vantagem? Diminui, melhora, nem precisa falar em relação à questão da qualidade, mas diminui o custo de produção. E quando a gente fala de commodities, uma das coisas que mais importam é o custo de produção. Então é uma empresa que tem receita dolarizada, tem boa parte dos custos em real e receita em dólar. Né? Então ela serve para ter aquela posição estratégica junto com outras ações, para ser aqueles ativos que têm receita em dólar nas carteiras, porque muita gente pensa só nas ações, mas não pensa o papel que cada uma delas tem estratégico na carteira. E uma empresa que trabalha com exportação tem esse papel estratégico, ainda mais tendo essas vantagens competitivas do custo de produção baixo. Tá? A empresa tem riscos, pessoal, com certeza, todas as empresas têm risco, né? Mas a gente não pode esquecer que as empresas elas vão melhorando também, e muitas vezes tem muita gente que se apega a algumas questões negativas, mas como as pessoas não acompanham muito de perto aquelas empresas, né, aquelas questões negativas são resolvidas e está todo mundo com o mesmo discurso. Por exemplo, Warren Buffett não compra empresas de tecnologia. Quanto tempo Warren Buffett tem Apple na carteira? Então muda, as coisas mudam, né? Os investidores mudam, as análises mudam e as empresas mudam também.
né? Então tem muita gente que está falando da Ferbasa ainda, coisas que a Ferbasa já não é mais, né? Isso é normal, tá? Nós mesmos aqui fizemos isso. Se vocês olharem alguns vídeos que a gente tem da Irani, por exemplo, vocês vão ver que a gente, há 1 ano e meio, 2, era bem mais críticos, éramos mais críticos em relação à Irani do que agora, mas a empresa mudou, o que a gente vai fazer? A nossa opinião ela tem que mudar também, né? Não adianta a gente ser cabeça dura e dizer que a empresa é ruim e nunca mais dizer que a empresa pode se recuperar ou a empresa boa começa a ficar ruim, eu vou dizer sempre que aquela empresa é boa. Até porque para a gente ganhar dinheiro, a gente tem que entender que o mercado muda, né? A gente não está aqui para torcer para a empresa, mas está aqui para investir bem. Então é fundamental mudar a opinião também. Então tem algumas questões aqui que são riscos, mas que as pessoas colocaram bem acima das qualidades da empresa. E, na verdade, são coisas pequenas quando a gente olha o potencial dessa companhia. Tem riscos, claro, da atividade de mineração, riscos ambientais, a gente sabe que como isso funciona, né? Tem a questão do consumo de energia, mas no longo prazo a Ferbasa não vai depender mais da Chesf, né? A boa parte dos custos da Ferbasa são de energia, né? A gente pega ferro silício, é quase 40% da produção, ferro cromo em torno de 20%, então não pode depender e boa parte disso eles vão conseguir fazer internamente. A empresa já vem nos últimos anos se ajustando em relação a isso. A Ferbasa tem um risco também da concentração de clientes, é até mais acima aqui do que a gente gostaria, mas quando a gente pega os clientes da Ferbasa, a gente entende que não é tão arriscado assim. O que é melhor? A empresa ter 100 clientes ruins ou ter menos clientes, mas clientes muito bons, né? Então depende muito o caso e a gente vai ter que entender também se são clientes substituíveis ou não. E no caso aqui da Ferbasa, a situação não é tão simples assim, até porque a Ferbasa é muito preocupada com essa questão de manter o custo de produção baixo, então não tem motivo para o cliente deixar de comprar da Ferbasa. Ninguém vai comprar de uma outra empresa que a Ferbasa vai ser mais barata do que essa empresa. Não faz sentido, né? O minério da Vale tem uma qualidade maior, mas o preço é baixo também, né? Então, primeiro, eles vão deixar de comprar da Austrália, que não tem uma qualidade tão boa que nem a nossa, e depois eles vão ver em relação a essa qualidade do minério aqui da Vale, por exemplo, né? E o caso da Ferbasa é um produto de qualidade e o custo é baixo, tá? E a gente pega, por exemplo, hoje o maior cliente da Ferbasa aqui no Brasil, que é a Aperam, né, uma empresa que ela tem hoje como principal acionista, ela foi segregada da ArcelorMittal, que é uma das maiores empresas do mundo de siderurgia, o próprio Mittal, né, que é um dos homens mais ricos do mundo. Ele e a família dele tem 40% da Aperam, é a maior empresa produtora aí de aço inoxidável do mundo, né? Esse é um cliente da Ferbasa, ela não vai parar de comprar da Ferbasa. A gente entende que é um risco, né, como assim qualquer empresa tem risco, mas é um risco aqui bem controlável. Outra questão é liquidez, né, pessoal? Ah, mas a Ferbasa não tem muito negócio. Se quem estiver assistindo o vídeo que for um bilionário, eu concordo, vai ter dificuldade em comprar ações da Ferbasa. Mas quem tem 10 milhões de reais, 5 milhões de reais, 5 mil reais, não vai ter dificuldade para comprar ações da Ferbasa. Então, um fundo de investimento de 3, 4 bilhões tem dificuldade, um investidor estrangeiro tem dificuldade, mas o investidor, na média, né, a maior parte dos investidores não tem dificuldade para comprar Ferbasa. Lá até 3, 4, 5% da carteira de Ferbasa, tranquilaço aí para fazer compra e venda, tá? Então quem diz que o problema da Ferbasa é liquidez é bilionário. Fora isso, não vai ter problema nenhum para comprar ações da Ferbasa. E outra questão é a governança, né? Ah, a Ferbasa não está no novo mercado, a Ferbasa não tem tag along. Cada empresa tem o seu risco. A gente tem várias empresas na bolsa que muita gente gosta porque estão no novo mercado, por exemplo, e são empresas que a governança é terrível, né? Tu não tem nem comunicação com a empresa. Não é o caso da Ferbasa. Mas como a Ferbasa ela é uma empresa que hoje o principal acionista é uma fundação, né? E a fundação depende do dinheiro da Ferbasa, né? E também tem o lado positivo disso que eu já vou comentar, ela não vai ser vendida, ela não vai ser negociada. Não que seja impossível, mas é muito difícil disso acontecer, né? Então essas questões aqui são questões importantes, a gente monitora todas elas, mas são questões que não tem nem como comparar quando a gente olha a expectativa positiva que a gente tem com a Ferbasa, né? E a primeira questão é que nós tivemos recentemente um problema na África do Sul, que é um dos principais produtores de ferro cromo. Eles têm um problema de energia muito forte lá, né? Isso veio junto com a questão da China começar a demandar mais ferro cromo, né? Por quê, pessoal? Porque a dinâmica do ferro cromo que serve para fazer aço inoxidável, para fazer aços especiais,
ela vai depender da demanda desses países que consomem pouco esse tipo de produto. E na China a gente vai ter um contingente enorme de classe média, a classe média vai consumir mais ferro-cromo, porque vai consumir mais aço inoxidável, né? Isso é bastante positivo. Eu até comentei sobre o caso da CBA, da Companhia Brasileira de Alumínio. O alumínio não tem uma expectativa tão boa assim, né? As pessoas já consomem alumínio. Agora, aço inoxidável não é todo mundo que consome. Então, quando a gente olha principalmente a China, sem falar em Índia e outros países, né, essa expectativa acaba sendo bastante positiva. E como é um mercado menor, qualquer consumo a mais dá essa diferença aqui muito grande. Claro que pegou tudo, né? Pegou esse problema na África do Sul junto com a maior demanda da China. E para a gente, pessoal, não importa essa alta aqui de curto prazo que nós tivemos no ferro-cromo, mas é entender que essa alta aqui ela é sustentável para o longo prazo em função dessa demanda maior. Claro que varia, né, pessoal? Não é sempre para cima. Agora com essa questão da guerra, né, o consumo diminuiu, a inflação alta também, o consumo diminuiu, os preços caem. Aqui tanto no mercado americano quanto no mercado europeu. A Ferbasa, inclusive, recentemente fez uma baixa de preços, depois de ter aumentado várias vezes o preço do ferro-cromo e silício, né? E aqui a gente percebe que ainda os preços praticados na China estão abaixo, né, desses preços praticados na Europa e nos Estados Unidos, e a gente enxerga, assim, esse ciclo positivo de longo prazo aqui para a Ferbasa, né? E mesmo que a gente tivesse hoje uma volta dessa produção ou da competitividade maior das empresas africanas, ainda assim, no longo prazo, a Ferbasa continua numa posição aqui bastante positiva, né? Então, esse tipo de empresa, pessoal, que é uma small cap, como eu falei, ela casa bem, tanto numa carteira de dividendos, como, por exemplo, numa carteira de micro small caps. E eu lembro que nós temos, inclusive, a nossa carteira de micro small caps, eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Tem várias outras estratégias, né, pessoal, de médio e curto prazos aqui, tem rastreador, swing trade, está tudo aqui na descrição, vocês podem acompanhar. Então tem a carteira de micro small caps, vocês vão clicar ali, tem o desempenho, vocês vão ver que o nosso desempenho é bem acima da média do mercado, até porque boa parte desse desempenho também foi feito em empresas como o caso aqui da Ferbasa, né, que são empresas de crescimento, mas que também têm essa característica de serem boas pagadoras de dividendos, né? Eu vou deixar para vocês esse cupom que dá até 25% de desconto aí nas nossas assinaturas. As informações todas aqui na descrição, incluindo os nossos contatos, né? Vocês podem nos chamar no WhatsApp ou então mandar um e-mail para a gente, tá? Então, o que nós temos, né, pessoal? Nós temos uma empresa que tem essa questão bastante positiva do custo de produção baixo. O principal produto dela vai aumentar bastante o consumo. A China é muito representativa, né? Qualquer coisa que eles consumirem a mais vai fazer com que os preços subam. E, principalmente, essa demanda, que é uma demanda reprimida, essa demanda ela vai aumentar, né? Porque no caso do alumínio, boa parte do preço do alumínio subiu, porque nós tivemos golpe na Guiné, que é o principal produtor ou o segundo maior de bauxita, e tivemos a questão da guerra, né? Então o caso da Ferbasa, ele vai além disso, né? A gente tem toda essa questão estrutural, mesmo, claro, sendo uma commodity, nós temos esse caso da volatilidade, tá? E quando a gente olha os resultados aqui da Ferbasa, pessoal, o que tem aqui? Mostra o lado bom da empresa e por que ela serve tanto como uma empresa de crescimento como uma empresa boa pagadora de dividendos, né? Porque ela não tem muita necessidade de investimento para aumentar a produção. Como eu falei, ela tem minério de ferro para 80 anos, né? Ela consegue aumentar a produção dela sem precisar fazer muitos investimentos, e além disso o preço do produto dela tem essa expectativa positiva, tá? Então é muito bom, tanto que se a gente olhar nos primeiros 6 meses desse ano, o dólar caiu e a receita aumentou 61% em relação ao ano passado. Ela conseguiu aumentar um pouquinho no volume e ela também aumentou no preço, porque não adianta só aumentar o preço, tem que conseguir aumentar o volume e aumentar o preço também. E olha que interessante, os custos subiram 25%, mas subiram bem abaixo da receita. Então é uma empresa que ela consegue repassar preço, né? Isso é importante também quando a gente olha com uma visão de longo prazo, porque tem várias empresas que conseguiram aumentar a receita, mas, né, ou a parte financeira por causa do endividamento ou a inflação comeu o lucro da empresa. O que não é o caso da Ferbasa, o lucro subiu 265%, foi aqui de 173 milhões para 633, uma margem de quase 40%. É uma empresa hoje que tem um ROI quase de 40%, um ROI que é acima de 40%,
tem uma situação de caixa muito confortável, tem dívida líquida de 435 milhões negativo, né? Ela paga todas as dívidas e tem 435 milhões em caixa, em dinheiro mesmo, que representa 10% do valor de mercado da empresa, e mesmo ela tendo subido em torno de 700% nos últimos 5 anos, ainda assim hoje o yield dela é na casa de 7,5%. Né? Então o yield on cost dela, né, que foi quando a gente recomendou a primeira vez, hoje deve estar o anual vai ser uns 15, 20%. Né? Então ela teve valorização e ainda teve bons dividendos. Por quê, pessoal? Porque efetivamente ela não tem o que fazer com dinheiro. Como ela não tem essa necessidade de investimento, ela vai distribuir. Né? Então a gente pega a VEG, por exemplo. A VEG é uma empresa que tem muito lucro, mas a VEG tem muita necessidade de investimento. Então ela vai pagar dividendos menores do que a Ferbasa. Né, que como não tem o que fazer com dinheiro e o controlador dela é uma fundação, ela vai acabar pagando dividendos aqui maiores. Tá? Então a gente continua com essa visão bastante positiva, mesmo sabendo, claro, que tem volatilidade. Todo mundo que compra commodity tem que saber que tem essa volatilidade aqui. Tá? Recentemente, né, pessoal, a empresa anunciou aí essa semana a entrada do novo presidente da companhia, tá, que é o Silvano de Souza Andrade, que é um cara que tem mais de 30 anos aí de experiência no mercado. E como eu sei que algumas pessoas vão nos perguntar, a empresa foi citada numa ação judicial, né, movida pelo José Eduardo Cabral de Carvalho, contra a Fundação José de Carvalho. Né? O que acontece? O seu José Carvalho, quando ele já é falecido, né? Ele fez doações de ações na década de 70 e o filho dele, no caso lá, está questionando, né, na justiça, é uma coisa antiga já, mas enfim, está questionando na justiça que não foi feito de uma maneira correta, ele quer pedir ações, enfim, tem um risco muito baixo disso aqui vingar, né, mesmo assim é uma questão muito mais a ver com ações do que efetivamente com a empresa, né, então a gente não enxerga um risco considerável, mas como isso aconteceu nessa semana, e no final da semana passada, eu já deixo esse comentário aqui também. Claro, a gente vai acompanhar os desdobramentos em relação a isso. Então, nós temos uma empresa small cap, boa pagadora de dividendos, no mercado muito bom e que tem um potencial de crescimento absurdo aí nos próximos anos, incluindo 2023. Em relação ao gráfico da Ferbasa, né, pessoal, ela está aqui desde julho do ano passado lateral, né, ela no longo prazo tá lateral. No médio prazo, ela pode estar fazendo aqui uma tendência altista. Ela conseguiu segurar bem aqui na casa dos R$40 e esse ano está com uma alta aqui em torno, acho que está uns 9%, 10%. Está em torno de 10% de alta esse ano. Né? Então ela vem pagando dividendos, né? A empresa vem com resultados melhores, mas essas questões de médio e curto prazos aí vem afetando a empresa e por isso a gente não teve uma valorização maior aqui, o que faz parte também, né, pessoal? Isso aqui acontece aí com qualquer companhia, né? Para o médio prazo, nesse momento é um pouco complicado comprar, né? Se a gente fosse olhar um swing trade ou rastreador, porque está aqui no meio do movimento, né? Mais próximo aqui dos 47, 46, pode ser uma boa, mas nesse momento aqui o risco é um pouco maior. Por outro lado, para quem está comprado na Ferbasa, pensando no médio prazo, não teria por que fazer nenhum tipo de venda agora nesse momento, só se ela perdesse aqui essa linha de referência desse canal, ou desse possível canal de alta de médio prazo que ela está montando aqui. Tá certo, pessoal? Uma ótima opção, recomendação da Capitalizo. Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, as informações todas na descrição. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço e ótimos investimentos a todos. Até mais!